E aí, meus amigos, começando a resolução da prova de 2016 da UEG, prova de História. Vamos lá? Questão número 1. Uma das mais extraordinárias mudanças culturais do século XX foi a autonomia da juventude que se tornou um grupo com consciência. Os acontecimentos políticos mais dramáticos dos anos 60 e 70 foram feitos com esses atores. Aí está o texto, vamos para o comando da questão. Dentre os acontecimentos políticos e culturais dos anos 60 e 70, aquele em que a juventude, em vez de usar sua disposição para a crítica social, reforçou o poder institucional vigente foi: letra A Revolução de Maio de 1968 em Paris. B. As manifestações da UNE no Brasil dos anos de 1960. C. A Revolução Cultural Chinesa iniciada em 1966. D. As letras das músicas do rock norte-americano nos anos de 1970. Muita atenção com o comando dessa questão, porque ela fala da participação de jovens em alguns movimentos da década de 60 e 70. No entanto, pede aquele movimento no qual o jovem contribuiu para o reforço do poder institucional vigente. Não está pedindo um movimento marcado pela crítica às instituições a uma determinada ordem. Está pedindo um movimento que contribuiu para o reforço, para a afirmação de um poder institucional. Perfeito? Partindo dessa ideia, não pode ser a letra A resposta. A Revolução de Maio de 1968 não foi um movimento que contribuiu para o reforço de um poder institucional, e sim para a contestação. Contestação de um poder institucional, de valores de uma época, um movimento predominantemente estudantil sob influências da contracultura. Também não pode ser a letra B de bola, pois as manifestações da UNE na década de 1960 não contribuíam para o reforço de um poder institucional vigente, e sim como crítica a um poder institucional vigente. Compreendido? Não pode ser a letra B. A resposta é a letra C. A Revolução Cultural Chinesa iniciada em 1966, vou explicar. E a letra D também não pode ser resposta, pois não é reforço, e sim crítica. Crítica social. Bom, a Revolução Cultural Chinesa iniciada em 1966 foi um movimento que contou com a participação de jovens chineses para o reforço de um poder institucional, e eu vou explicar com mais detalhes. Devido à crise de fome na década de 1950, e na época a China estava sendo governada por Mao Tse-tung, uma China socialista, desde 1949, devido ao fracasso do grande salto para frente, que foi uma reconfiguração da política econômica chinesa, dando ênfase à agricultura, o comando, a cúpula do Partido Comunista Chinês resolveu afastar, diminuir as atribuições de Mao Tse-tung. Então, no final da década de 1950, Mao Tse-tung ele é afastado e fica basicamente com a atribuição da política internacional chinesa. Em 1966, ocorreu a Revolução Cultural Chinesa, um movimento incentivado pelo próprio Mao Tse-tung. Ele estimulava jovens chineses a não reconhecerem as autoridades políticas do momento. A juventude saiu às ruas e, influenciada pelo prestígio, pelo carisma e pela força que Mao Tse-tung ainda desfrutava naquela época, passou a questionar o governo que vigorava no país, pedindo a volta das atribuições ao próprio Mao Tse-tung. As autoridades governamentais da época foram acusadas de se afastarem da verdadeira essência da Revolução de 1949. Aí sim, Revolução de 1949,
encabeçada pelo próprio Mao Tse-tung. Então percebe que não foi um movimento de crítica, e sim um movimento de reforço a um poder institucional, um movimento que pedia a devolução de poderes a Mao Tse-tung. Um movimento, de certa forma, restaurador, reacionário. Perfeito? Resposta.